Fala pessoal, tudo bem por aí? Aquele abraço para vocês. Tudo certo? É para limpar superfície de alumínio, superfície que não é cromado, tá? Cromado eu limpo com outro produto, que inclusive vou mostrar para vocês aqui, ó. Quem aí já usou esse produto aqui, ó? Quem aí já usou CIF para limpeza de cromados e tirar ferrugens de alguma superfície de moto? Isso aqui é topzera demais. Não precisa levar até um lava-rápido para dar um talento na sua moto. Você mesmo em casa, de repente, faz uma geral até melhor do que se você for pagar para lavar. E de repente os caras podem jogar o Sulpan, né, que é um produto que estraga a superfície de plástico. Se bem que essa moto não tem nada de plástico, tá? Pode perceber que não tem nada de plástico, só tem o quê? Se eu te falar que daqui de plástico não tem nada, só tem um pedaço aqui do... Aqui é o filtro de ar do carburador traseiro e ali é o filtro de ar do dianteiro. O resto, ó, tudo de ferro, ó, as carenagens, para-lama, dianteiro e traseiro, painel, até o painel é ferro, pra vocês terem ideia. Cê é louco! Então eu limpo primeiro esses escapamentos. Escapamento eu passo essa cera, essa massa para polir. Essa massa automotiva número 2, tá? Eu uso ela só para dar um talentinho básico. Um pedaço de esponja qualquer. Eu confesso para vocês, são várias, quando eu vou limpar essa moto, são 3 etapas. Uma para a limpeza do motor, e essas outras superfícies, como eu estou limpando agora. Outra só para limpar essas rodas e tirar a sujeira dos raios. E quando eu preciso lavar para encerar, por exemplo, né? São 3 etapas. Não faz de uma vez só não, porque demora muito. Vocês sabiam que essa moto aqui é uma relíquia, né? Que grande parte não era nem nascido quando essa moto surgiu. Essa moto é de 1995, amigos. Mas também é o seguinte, é na época que existia moto de ferro, tá? Critico as motos de hoje? Não. Aumentou de preço as motos hoje? Sim. Se o que essa moto tem de força, ela tivesse de final de top speed, vou dizer uma coisa para vocês. Quem se arrisca a adivinhar de longe que moto que é essa? Quem se arrisca? Olhando assim, vocês sabem que moto que é? Só bater o olho.
Deixa aí nos comentários que moto você acha que é. Fala aí. Vou funcionar aqui, tá? Vou precisar sair para almoçar ali, tá bom? Mas eu vou sair, mas eu vou funcionar, só para vocês terem uma ideia sobre o som dessa moto aqui. Bora, tô indo. Depois eu venho que tô meio atrasado. Vou vir tomar café. E aí, já sabe que moto que é, né? Parece uma 600, não parece? Lembra muito da 600, não lembra da Honda? Mas não é por causa desse amortecedor aqui, ó. A 600 da Honda não tem esse amortecedor. E aí? Que moto você acha que é? Vocês. Pessoal, aí está, cabeçote em V, (1.400 cilindrada, pessoal, muita força, um torque absurdo. 11,7 kg de torque para arrancar de semáforo, para arrancar de qualquer lugar que você tiver. É a moto, só não tem final, né? Porque a moto Speed não tem final. Aliás, a moto Custom não tem final.
pessoal, é o seguinte. Outra hora eu faço uma livezinha mais delicada. Abraço pro Léo. Fala, Léo. Como é que tá? Outra hora eu faço, que eu vou sair agora para almoçar. Outra hora eu faço uma livezinha melhor, limpando esses cromados. Dando talento, você vai falar, pô, mas já tá limpa, né, guerreiro, e tal. Mas a gente gosta muito, porque anda sempre na estrada asfaltada, né? A gente anda muito em estrada asfaltada, então a gente costuma estar sempre dando talento, dando uma arrumada, né? E eu sempre gostei de moto custom, né? Porque eu tenho essa que eu, de uma hora para outra, virei a chave. Eu, desde moleque, a minha primeira moto foi uma Yamaha RX 180 cilindrada 2 tempos, 1981. Eu comprei na época por 2.300, na verdade 1.300 conto. Em 1997 foi minha primeira moto. Não era habilitado na época. Aprendi nela. Ao tempo passou, eu cheguei a pegar uma CB 400, também 81, antiga. Uma CB Zona, para quem conhece. Demorou muito. Aí eu peguei outras motos. Fui comprar uma moto seminova, uma da... Já ouvi falar da Dailin? Quem conheceu a marca Dailin aí? Dailin. Essa Dailin, ela era como se fosse hoje uma Shinerai. A Dailin, eu peguei uma 125 VF Sports, carenada, parecia mesmo uma CBR, né? Mas era só 125. Eu ia andar com garupa na subida, precisava botar pro garupa ter que empurrar a moto, porque ela era fraca, né? O tempo passou e um cara solicitou aí um negócio, né? Fiquei sabendo, um amigo meu falou, olha, lá em Osasco, região oeste de São Paulo, tem um cara lá está vendendo uma RD 350 que ficou no lugar da Viúva Negra, né? A carenada. Aí eu falei, beleza, vamos ver se dá negócio. Fui lá em Osasco, eu moro também na região oeste, só que eu moro na cidade de Jandira, entre a cidade de Barueri e Itapevi. Aí eu fui lá trombar essa RD do cara. O cara me atendeu todo enfaixado, cara. O abdômen do cara todo fechado, tinha tomado uns 5 tiros na parte do abdômen, e ele não conseguia andar com a moto, porque a moto tem a RD tem um guidão morcego, né? Você tem que andar curvado na moto. E a Dailin não, é um guidãozinho mais em pé. Dava pro cara dar umas voltas se quisesse. Na hora que ele viu a motinha, aceitou pau a pau. Troquei, mano, uma pela outra. Eu empolgado, passei um 125 por um 350. Não perguntei sobre o recibo, comprei a moto do cara, negociei, né? Fiz, como eu disse, uma moto na outra. Vim de Osasco para cá pela Castelo Branco, rodando muito a moto endiabrada, moto venenosa. E aí, eu no dia seguinte levei para fazer uma revisão. O cara identificou que a RD tinha o pistão, tinha um cabeçote rebaixado e janela no pistão. O cara tirava racha no episódio aqui de Osasco com a moto. Aí o cara, porra, guerreiro, você é foda, hein? Comprou uma moto pra tirar racha, ser embaçada. E eu falei, não, pô, eu comprei na ilusão, assim, não sabia. Inocente, né? Resumindo, a moto quase me matou 4 vezes, cara, a tal da Viúva Negra. Que não é bem Viúva Negra, a Viúva Negra é antiga, é dos anos 70, né? A Viúva Negra é uma Yamaha, 2 tempos também, porém, farol redondo, 350. Essa que ficou, que é a carenada, também leva o nome de Viúva Negra, porque ela tirava racha com galo, com CBR, e ela ganhava todas as motos. Assim, no curto trajeto, a Yamaha RD 350 ganhava de várias galos. Só de arrancada, entre aspas, né? Porque se o percurso fosse longo, a galo de final pegava a RD 350, né? Eu não tirava racha, mas eu acompanhava muito nos anos dourados, nos anos 90 aqui em Osasco. Moral da história, eu estava iludido com muito moto antiga, muito moto velha que eu tive, quis comprar uma moto nova. Aí eu comprei. Em 2001 foi o lançamento da Twister. Eu fui comprar a estrada, aquela estrada 200, né? CBX 200. Aí quando eu cheguei na loja, os caras falaram, saiu de linha, pô, a estrada. Tem a Twister no lugar da estrada. Se te interessar, cara, 6 mil naquela época, porra, era. Em 2001, uma Twister. Aí eu comprei. Eu fiz um consórcio em andamento, né? Eu dei 4 mil de entrada
que a moto sairia fácil, se eu dei mais de metade do valor da moto. Fiz o consórcio em andamento, dei esse lance de 4 mil, a moto saiu no primeiro leilão. Aí comprei a Twister, fiquei com a RD aqui, fui negociar a RD, passei a RD pra frente. Na hora que eu fui atrás do recibo, o cara não tinha recibo de compra e venda, mano. A moto eu vendi por 500 conto na época, a RD, pra você ter ideia. Hoje eu sofro atrás de uma RD e não acho que eu gostaria de ter uma RD pra guardar aqui em casa, né? Pra ter, não porque eu sou colecionador, é só pra matar saudade de ter uma RD 350 aqui. Moral da história, até passou, fiquei com a Twister. Amigos, eu rodei 3.500 com a Twister zerada. Fui fazer uma visita lá num vendedor da Honda autorizado, onde eu comprei a Twister. Fui matar saudade num sábado, trocar ideia com ele. Ô guerreiro, beleza? Toma um café com a gente, pau. Tem uma moto aqui que é sua cara, mano. Ele falou, essa moto pode ser sua. A moto era uma CB500, daquelas com 2 amortecedores. Não é que não tinha Hornet ainda, era o auge, a CB500. 11.000 km original. A moto era 98, 11.000 km original. Aí falou, pode ser sua, mano. Mas eu ainda devo 3 parcelas da Twister, falei pra ele. Não, não tem problema, a gente abate. A gente faz o negócio e você joga essas 3 parcelas na diferença que você vai pagar na 500. E deu a chave pra eu dar um rolê na 500, meu amigo. Você é louco. Fiquei apaixonado pela 500. Quando eu voltei, ele falou, dá seu documento aí. Ele fez os procedimentos. Fez como se fosse uma simulação. Cara, 15 minutos ele falou, ó, pode ir embora que a moto é sua, leva que é sua. Foi feito assim, paguei a diferença em 36 meses da Twister para 500. Na cidade que eu moro só tinha 3 500 na época. O Reginaldo, num bairro aqui conhecido como Sorocabana, um agiota conhecido como Donizete, que mora no Jardim Mazé, e eu com essa moto, com a tal da 500. Amigos, eu fiquei só 11 meses com a moto. Fui tomado de assalto. Eu namorava com a mulher que é minha esposa hoje. Eu namorava com ela. Não tinha dia certo para eu visitar ela. Numa quarta para quinta eu fui visitar. Fui na casa dela. Numa quarta para quinta. Ela me ligou à noite. Ô, faltou força no meu bairro. Vem pra cá, que tô aqui sozinha, que não sei o que. Eu falei, eu vou, mas tem que ser coisa rápida. Você vai abrir o portão, eu vou entrar milhão. E depois já fecho o portão, portão de aço. Que eu já tinha me assustado umas 2 vezes com os caras tentando tomar naquela rua, certo? Aí isso eu fiz. Fui pra lá. Ela abriu o portão, na hora que eu cheguei ela fechou o portão. Eu entrei, fechei, pá. Fiquei por ali, dormi lá. Ela ia trabalhar no dia seguinte, 6 da manhã. Acordou um pouco atrasada, assustada. A casa era uma viela, certo? A casa era uma viela. Abrimos o portão. Quando abri o portão, e aí, encostado na casa, na parede aqui da viela, encostado, tava 2 malucos encapuzados e eu não olhei. Não cheguei a olhar a rua na hora que eu fui sair com a moto. Um pouco atrasado, né? Abri a garagem, puxei a moto para trás, tinha um carro na garagem, a moto ficou nesse cantinho. Na hora que eu puxei, que saiu o som, a traseira da moto, os caras veio tomando. Os 2 caras armados, os 2 de pistola. Um me enquadrou e o outro enquadrou ela. O cara estava encapuzado, como eu disse, com luvas e tudo mais. Falou pouco comigo. Falou, e a moto tem alarme? Falei, não. Tem alarme não. Falou, ó, se tiver alarme de sensor, que essa moto, se ela parar, eu vou sair com a moto e meu amigo vai ficar aqui, ó, te segurando. Se a moto parar, os caras te metem bala. Aí eu falei pra ele, mano, se quer levar a moto, o problema é com a moto, não é comigo, pode levar. Eu faltava ainda, sabe quantas parcelas na época? Faltava 18 parcelas pra eu pagar ainda. Porque foi... Eu tinha pego em 36 meses, aí foi 11 meses que eu rodei. Enfim, ficou a diferença, certo? Eu rodei só 11 meses, depois comprei a moto. Faça as contas. Mano, aí o cara tá armado, eu falei, não usava arma. Aí eu disse no verbo, não usava. Aí o tempo passou. E aí... Depois que levaram essa moto, eu fiquei pagando. No dia que levaram, ele de fato não esperou pro outro dar uma volta para conhecer se a moto ia parar ou não. O cara foi embora no pneu, tinha outro subiu na garupa e foi embora. Fechou a garagem, largou a gente lá dentro. Aí depois eu fui na delegacia, fui a pé. Por quê?
Os caras empurraram a mão no meu bolso, levou minha carteira com todos os meus documentos, com minha habilitação na época, que eu era recém-habilitado. Levaram a CB, levaram meus documentos, levaram... Eu tinha na época R$54 no bolso, apenas. Levaram tudo, eu fiquei sem nada. Pra você ter ideia de onde eu fui roubado até a delegacia, eu fui a pé, porque eu não tive dinheiro pra pagar o busão, velho. Cheguei lá na delegacia, a polícia fazendo pouco caso, pra fazer o BO, e eu, roubaram a moto, e eu desesperado. Olhei no espelho, a fisionomia era outra. Nunca tinha sido tomado, pô, a primeira vez. Fiquei a pé. Imagina você estar com uma 500 hoje, fazendo planos pra pegar uma moto maior, próximo mês ou no final do ano, e você ficar a pé, nem uma mobilete para andar você tinha. Velho, fiquei no desespero, velho, assim. Saía na rua, vi o pessoal, ia trabalhar a pé. Passei não ir mais na casa da minha namorada, que é minha esposa hoje, mas eu descobri que ela gostava de mim e não era da moto. Porque depois que eu fiquei sem a moto, ela saía lá do trampo, passava em casa. Ela passou a mudar o trajeto, passar em casa, ao invés de eu ir pra casa dela. Fiquei assim. Resumindo, os caras falaram, Guerreiro, monta outra. Falei, não vou montar porque não me interessa tomar de alguém pra montar a minha. Paga mais não, caralho. Já levaram. Eu falei, não, vou pagar por causa que o banco não tem nada a ver com isso. Se eu faço um negócio com você, eu posso ser tomado na esquina, eu tenho que te pagar porque o homem tem que ser macho. Não porque eu sou melhor que ninguém. Fiz o certo, tinha que pagar e pronto. Você entendeu? Agradecer ao David, um abraço pro David aqui acompanhando. Sim, a gente fica a pior pessoa do mundo e a gente fica também tão indignado que a gente fica numa sensação de impunidade, tá ligado? Você se sente um merda. E aí eu, não pude fazer nada, nem que pudesse. Fui enquadrado pelos caras. Paguei toda a moto. Não, eu nem... tinha pagado toda, paguei toda a moto. Cara, quando foi um certo dia, que eu nem me lembrava mais de moto, um dia exato, eu fui trabalhar aí numa sexta-feira. Aí eu fui almoçar, quando eu voltei, o pessoal onde eu trabalhava falou, Guerreiro, o pessoal da delegacia acabou de te ligar aqui, ó. Falou pra você ir lá, pra você retirar e buscar a moto, que acharam tua moto. Eu falei, como assim? Acharam tua moto, tá zerada. Ela era uma 98, colocaram um kit 2004 na moto, mano. Um kit zerado. Só que os caras estavam transitando com a moto sem placa e a polícia fazendo uma patrulha de rotina, pararam a moto e os caras deixou no pezinho e correu porque a moto tava sem placa. Só que puxou no chassi, era minha, mano. Aí falou assim, ó, pode ir lá buscar a moto. Me ligaram. Fala pra ele vir aqui. Mano, eu subi a pé, subidão da pega, eu fui a pé na delegacia da cidade que eu moro. Fui direto no pátio olhar, a moto tava... A moto era aquela prata com adesivo laranja. Sabe aquele laranja da 98? Ela tava aquela cor mais cinza, sabe? Aquele azul meio cinza. Meio um azul meio... Um azulão. E aí, quando aconteceu isso, foi que eu fiz. Questionei ainda com o delegado. Falei, não é a minha não. A minha era prata, essa não. É a sua, o chassi não é tal? Fez o BO tal época? Eu falei, foi. É a sua, pode levar. Faltou na época faltou como é que eu posso falar pra você? Uma testemunha. O delegado falou, não, eu assino pra você. Aí o delegado assinou, testemunhando. Cara, quando isso passou, eu peguei a moto na sexta, vendi no sábado, cara. Vendi a moto no sábado, a moto valia naquela época uns 15 conto. Tava impecável. Eu era o segundo dono da moto, pô. Tava impecável. E aí ela veio como RM, vendi por 10,5. Peguei o dinheiro na época, 10,5, comprei um golzinho 92, o penúltimo golzinho quadrado que saiu. Aquele golzinho quadrado, não sei se você tá ligado qual é. Comprei aquele golzinho quadrado, aprendi a dirigir nele, que eu nem sabia dirigir na época. Mas sempre com a ideia de comprar moto custom. Eu sempre gostei de custom. Passei 1 ano e meio pesquisando moto custom para comprar. Fiquei nos grupos onde tinha essas motos. Eu nem falei para vocês que moto é, né? Todo mundo deve saber. A Suzuki entrou de 1400, ó. Essa é uma Relíquia 95. Eu sou o quarto dono dessa moto. Eu achei para comprar lá na Ilha Bela. Essa moto teve 3 donos anteriores. Um delegado comprou essa moto, zerada. O delegado de Ilha Bela comprou. Aí ele deu a base de permuta no trabalho que o caseiro fez na chácara dele. O caseiro não andava muito com a moto, cuidando do sítio. Vendeu para um motorista da ambulância da prefeitura de Ilhabela. Bem na pandemia, o cara parou com a moto, não podia andar porque dobraram o fuso horário do cara e ele sem tempo para andar. A moto começou a ficar se deteriorando por causa da maresia.
Ali tem um ponto de ferrugem, ali na bengala, enfim. Quando eu vi anunciado essa moto, eu brisei. Quando eu olhei, eu tinha visto outras antes dessa. Aí eu falei, porra, essa tá impecável. De todas que eu vi, essa me chamou a atenção. O cara queria 22 mil na época. Quando eu puxei o Renavan, tinha 4 anos de documento atrasado e 2 multas. Eu falei, lhe dou 18 à vista, ele aceitou. Já me botaram 32 conto à vista nessa moto e eu não vendo por dinheiro nenhum. Por quê? Porque já tem um valor sentimental, faz 5 anos que eu comprei. E já fiz algumas coisas nela, deixei do meu jeito, né? Moto de velho, moto custom, mas eu curto. Eu sou aquele tipo de cara que gosta de uma moto bem espojada, se pudesse seria preto fosco. Apenas um painelzinho ali, ó, velocímetro apenas. E moto sem muita frescura, moto não tem sensor, moto pra você. Olha, começa a olhar aí nas gringas quem tem essas motos aqui. Os caras têm e viajam o mundo nessas motocas aí. Toda vez que você posta um vídeo, o pessoal das gringas olha e fala, pô, isso é moto para longas viagens. De fato, eu faço um rolê com essa moto. Ela parece que curte quando eu pego estrada, quando eu tô viajando com ela, ela gosta. Ela se sente feliz, parece isso. Eu já fui e voltei para tantos cantos, viagem de 8 horas. Pouco, eu sei, 8 horas é pouco. Mas já dá para testar o motor em alta o tempo todo, né? Você tá em alta o tempo todo com a moto, você sabe que a moto é um canhão. E tem alguns probleminhas que se você não cuidar, você vai ter, tudo bem? Você vai ter graves problemas se você comprar uma moto dessa e não tiver um mecânico que cuida dessa moto. Se você souber mexer na mecânica dela, você tá feito, porque você vai fazer a manutenção e não vai ter problema algum. É você que está colocando a mão na massa. De preferência, um mecânico que tenha o prazer de fazer o trabalho e tenha orgulho de dizer que mexe em torno de 1400. Ok? Limpeza e equalização. Se você fizer limpeza e equalização de carburadores desses carburadores aqui, você tem moto para a vida toda. Sabe quanto tempo faz que eu fiz limpeza e equalização dessa moto? Vai para 3 anos que eu fiz limpeza e equalização. No mês de abril vai fazer 3 anos que eu limpei pela última vez e equalizei, tal do jeito que foi feito. Na época eu paguei 680. Pode ir, já tô indo, pô. Pra que ficar gritando? Já tô indo, pô. Vem logo. Aí 680 eu paguei na época pra limpeza e equalização. Vai fazer 3 anos. E tá do jeito que eu comprei na época, né? Aliás, na época que eu fiz essa limpeza e equalização. Cara, é antiga, 95, mas eu não desejo outra moto. Claro que se tivesse condições financeiras, eu compraria uma Harley. Compraria uma HD Softail 98 ou 2004 carburada. Se eu tivesse grana, né? Mas aí está. Eu tô finalizando, outro dia eu faço um videozinho melhor, faço uma livezinha melhor, limpando, que eu tive que sair com urgência. Que o lugar onde eu vou almoçar já tá fechando. Mas aqui mesmo no meu perfil tem bastante videozinho dessa moto aqui. Tem bastante coisas dela, tá bom? Um grande abraço, finalizo. Meu perfil é Guerreiro Narrador, porque trabalho com narração. Agradecer ao David por ter participado bastante, trocado ideia com a gente, David. E a todos que passaram por aqui, aquele abraço. Aproveitem bem um domingo nosso. E tamo juntos, tá bom? Para o nosso parceiro Léo, qualquer dia vamos passear por aí. Léo é do Rio de Janeiro, eu sei que ele também curte as Custom. Ele também tem uma Shadow, né? E é isso. Estamos usando essas motocas velhas aqui, mas é um sentimento de realização, né? Quando o cara gosta de algo. Exemplo, eu sou um cara que não critico moto alguma, porque se eu nunca tive outras motos, quis dizer assim, se eu nunca tive a Hornet, eu não posso falar mal da Hornet. Se eu não tive uma XJ, eu não posso falar mal da XJ. Se eu nunca tive a Shadow, eu não posso falar mal da Shadow, porque eu nunca tive. Mas dessa moto eu tenho experiência para falar, porque eu tive essa moto, faz mais de 5 anos que eu tenho ela, né? Então, se eu não posso falar da Bajaj, porque eu nunca tive. Se o cara comprar uma moto dessa e ele tiver uma experiência ruim, é natural que ele teve uma experiência e ele vai criticar, porque infelizmente ele pegou uma peça que estava ruim. Mas igual eu comprei e dei muita sorte, não sei se é sorte ou se não, me dei bem com ela, eu não posso criticar essa moto a não ser elogiar bastante, né? Eu sou muito de, tipo, só criticar se eu tiver. Exemplo, motos, como eu já contei para vocês, que tive a Dailin passei para essas motos que eu falei para vocês. Já tive 2 Galo, uma Hollywood e aquela grafite, né? Que esqueci, uma 88, 889. E aí, mas até então, antes de comprar a Twister, né? Que foi aonde eu comprar a primeira moto nova. Mas é isso. Eu tô satisfeito, tá? Tô satisfeito, como eu disse, moto de ferro.
E aqui ali tem uma outra que é uma 150 que eu gosto de dar umas voltas. A 150 eu sou o segundo dono, ó. Tá zeradinha também, ó. Sou o segundo dono que é de dar umas voltas. Isso aqui é para eu rodar um recado, correr para lá, correr para cá. Agora essa aqui, eu vou falar uma coisa para você. Bom, vou desligando, ao mesmo tempo ligando aqui. Porque eu tenho que sair. Abraço a todos. Na próxima a gente conversa mais, tá bom? Tamo juntos.